Fabiola, eu não sou uma pessoa de guardar mágoas de ninguém, eu sempre olho para frente, é sempre a minha característica. Eu falei para ele que eu fiquei chateada pela forma como foi conduzido, sem a gente ter, de fato, informação, né? Mas agora olhar para frente, a gente tem ainda muita esperança em construir, de fato, uma terceira via. Não queremos ver os extremos prevalecer no país. Eu acho que o brasileiro não aguenta mais essa política de ódio, de briga, né? A gente está cansado disso. E enquanto partido político, eu, pessoalmente, enquanto presidente nacional, me sinto responsável de oferecer uma alternativa para o Brasil. Então, a gente está olhando para frente, né, concluindo as chapas no Brasil e agora pensando num novo projeto para apresentar ao Brasil. E qual vai ser esse novo projeto, então? É isso que é o ponto, né? Uma coisa e meio da outra já. Desculpa aí, Thales, mas ela falou. Ele está fora. Nada. E qual é o novo projeto, então? Talvez o Podemos entre nesse pool aí de partidos que vai escolher um nome, União Brasil, PSDB, Cidadania e MDB. O Podemos pode entrar com eles, não? Poderíamos, mas ainda a gente não descartou a possibilidade de uma candidatura própria. A gente entende que existe espaço na terceira via para um candidato de conceito, né? Um candidato que represente uma bandeira. Por exemplo, a Simone é uma candidata que representa as mulheres, e eu acho que poderia ser o mesmo com o negro, poderia ser o mesmo com uma bandeira, como o Sérgio Moro representava a Lava Jato, né? Eu tenho dúvidas com relação à legenda dele para a presidência da República, mas eu acho que tem um espaço grande para uma candidatura de conceito, não é uma candidatura estrutural, não é uma candidatura de grandes alianças partidárias, mas é uma candidatura que represente algo muito forte, um sentimento que está dentro da população brasileira e que não é dos extremos, e que a gente não vê ninguém falando com esse eleitor. Então, diante disso, a gente não descartou ainda ter uma candidatura própria à presidência da República e, naturalmente, como sempre estivemos, dialogando com esse núcleo da terceira via. Deputada, a senhora falou aí da Simone Tebet, do Sérgio Moro. Se o Sérgio Moro for escolhido naquele núcleo da terceira via que a senhora fala, União Brasil, Cidadania, PSDB, etc. Se ele for o escolhido, há a possibilidade de Podemos apoiá-lo para presidente? Da minha parte, eu não tenho objeção, mas é natural que você precise construir isso em grupo. Ficou, de fato, um grande ressentimento da forma como foi tomadas as decisões. Mas existe também uma situação que é o futuro do nosso país. Então, é importante que tenha uma outra via fora dos extremos para se consolidar. Agora, a nossa preferência, naturalmente, seria por um novo projeto. A senhora já deu aí algumas dicas desse novo projeto. Pelo jeito, está correndo atrás desse nome conceito. A senhora deu aqui, falou vários candidatos conceito. Falou sobre a questão da corrupção, do negro, da mulher. Mas são conceitos aí diferentes, são linhas diferentes. Que candidato é esse que vai reunir tudo isso, presidente Renata? Tem já algum nome? Pode citar para a gente aqui alguns nomes? A gente tem alguns nomes que nós estamos trabalhando, eu não posso falar ainda, eu tenho dois do coração, mas eu acho que nós precisamos ser porta-voz de uma nova discussão política, uma discussão política que não mais bata ou propague ódio, mas justamente que propague o amor, que leve esperança a muitos brasileiros, pessoas que tenham na sua história e na sua trajetória uma linha de coerência. Existe um discurso que muitos estão ávidos, que não é mais essa discussão de direita ou esquerda, dessa briga de sempre polêmica, de rede social, mas que não tem ninguém falando isso. E eu entendo que tem um grande espaço para isso, que é um discurso de pacificação, que é um discurso de amor, que é um discurso de empoderamento da população, que é o discurso de uma eleição sem medo. E isso tem um espaço. Nós estamos buscando hoje um perfil. O Podemos apostou muito nisso na última eleição municipal. Escolhemos perfis e apostamos. Foi o terceiro partido no Brasil que mais elegeu prefeituras de segundo turno, grandes prefeituras. E foram pessoas justamente dos movimentos que representavam esse perfil e que muitas vezes não tinham essa oportunidade de colocar o seu nome à disposição. Nós lançamos essas pessoas, campanhas enxutas, mas muito coerentes,
demos um apoio na articulação política e saímos muito vitoriosos. Aqui em São Paulo mesmo foi um exemplo, com grandes prefeituras como Osasco, Mogi das Cruzes, Itapevi, o nosso prefeito foi reeleito com a maior votação do Brasil, São Vicente, Taboão da Serra, e a gente está pensando em replicar isso para o Brasil. Pegar um conceito. Mas a senhora falou aí, a senhora já falou de um candidato, nomes do coração. Dá uma dica pra gente, pelo menos. Não vai revelar o nome aqui, mas dá uma dica. É alguém famoso, é alguém dentro da política, tem que ser alguém já filiado, né, a um partido. É alguém já dentro da política, porque é alguém que, para propagar o amor, uma coisa forte que a senhora falou, né? Se a senhora quer um candidato que represente o amor, que propague o amor, quem é essa pessoa? Olha, tem excelentes nomes, né? Dentro do Podemos, inclusive, é natural que, eu falei a minha opinião, uma candidatura presidencial não é uma coisa de cima para baixo, precisa ser construída com a base, né? Nós temos 2 nomes hoje dentro do partido que é um pouco consensual, né? Não sou eu, tá? Já digo isso de cara, mas tem 2 nomes que a gente vê que tem condições de unir todo mundo, um naturalmente muito forte dentro do partido, e o outro que não é tão conhecido, mas que representaria isso que eu estou falando. Não tem um grande conhecimento nacional, mas que a gente entende que o processo eleitoral é o momento em que as pessoas passam a conhecer os candidatos. Eu estava ouvindo aqui a entrevista do Vilas, é um pouco o que ele falou da Simone, né? É desconhecida, mas o momento da eleição é o momento em que as pessoas vão passar a discutir política e vão buscar o seu candidato. Você tem uma referência aí na última eleição presidencial, o próprio Amoedo, o próprio Cabo Daciolo, entendeu? Que teve uma votação expressiva e não eram conhecidos antes do processo eleitoral. Então, o momento da eleição é quando a maioria dos brasileiros vão se voltar a isso. Hoje o brasileiro não está discutindo política, não está discutindo eleição. Nós estamos, mas a grande parte da população não está. Ela vai fazer isso a partir de agosto. Então, nós temos um bom produto na prateleira, que diante das pesquisas que a gente fez, compreenda esse sentimento e possa ser porta-voz desse sentimento, ele tem condições, sim, de, durante o processo eleitoral, conseguir uma expressiva votação e, por que não, numa onda aí, chegar no segundo turno. A senhora já foi procurada pelo João Dória? Sim, ele procurou. Nós temos uma reunião marcada, inclusive. Como a gente já vinha dialogando com todos os candidatos da terceira via e com todos os partidos políticos, e isso sempre vamos fazer. O Joaquim Barbosa. E qual é a possibilidade de apoiá-lo? Qual é a possibilidade de apoiá-lo? Eu acho que nada pode ser descartado. A gente está tentando todos uma convergência dessa terceira via, né? Então, existe uma discussão, inclusive dentro do PSDB ainda, a gente sabe que tem aquela disputa de Eduardo Leite com o João Dória, quem será o candidato, ainda tem uma disputa interna no PSDB, que todos nós sabemos, né? Existe a própria dúvida de legenda do ex-juiz Sérgio Moro, existe uma candidatura colocada aí da Simone Tebet, então eu acho que tem muita coisa para ser discutida e a possibilidade ou não de se juntar essa terceira via. Será que o João Dória vai conseguir convergir essa terceira via? Não sei, tudo é possível, né? Mas diálogo sempre tem que haver com todos esses candidatos e que a gente possa escolher o melhor produto para a população brasileira. Hoje. Vai ser hoje o encontro. Tá vendo, o Thales já tentou cavar aí, mas ela tá rindo, mas não tá definido ainda se vai ser apoio, vai ser só uma conversa por enquanto, a senhora continua defendendo candidatura própria. O Joaquim Barbosa chegou a ser procurado, ele se filiou ao Podemos ou não? Na verdade, quem trouxe Joaquim Barbosa para falar com a gente foi o próprio Sérgio Moro, né? Do interesse dele de talvez participar de uma construção democrática, ele sempre teve essa preocupação de participação, né? Mas ele depois decidiu que a família dele entendeu por bem ele ficar mais distante desse processo. Então, isso não avançou. É verdade que o Podemos... perdão. Pode falar. É verdade que o Podemos gastou 3 milhões com a candidatura presidencial do Moro? E é verdade também que Podemos perdeu vários candidatos por causa da saída dele? Olha, é natural que quando você tem uma candidatura presidencial, você tem gastos, né? Então, a gente teve, de fato, gastos com segurança... 3 milhões? Chegou a 3 milhões? O gasto foi alto.
eu não compilei o valor exato, né? Acho que os jornalistas foram mais eficientes que eu, porque eu passei os últimos meses. Quando aconteceu o fato, sinceramente, eu olhei para frente e fui terminar as chapas no Brasil. Eu não sou aquela pessoa que vou buscar informação para ficar minando alguém. Mas eu a sou senhora, contra isso. Mas a senhora deve saber em média, né? Porque a senhora, como presidente do partido, até por uma questão de transparência, né? Em média, mais ou menos quanto gastou? Eu não tenho a última atualização, Fabíola, e é real, porque eu estava muito envolvida no último mês na construção de chapas. Então, eu não peguei a última atualização. Inclusive, nem se concluiu o processo de chapa ainda, porque as listas fecham, a submissão de listas dia 18. Então, mas eu vou me atualizar. Deve ter dado uma ideia. Mas foi próximo disso. Foi próximo disso? Dos 3 milhões. Acho que foi. Ele chegou a receber, ele estava recebendo um salário do Podemos, não estava, o Sérgio Moro? Quantos meses de salário ele chegou a receber? E ele vai devolver? Não. Nem cobramos isso. A imprensa falou que nós iríamos cobrar os valores. Não, eu acho que bola para frente, chega, né? Foi passado, acabou, não deu certo, vamos olhar para frente. Quantos meses de salário, cortou aqui, eu não ouvi, quantos meses de salário? Ele se filiou em novembro, ele deve ter começado a receber em dezembro, janeiro, por aí. E qual era o valor, mais ou menos? O valor, acho que dava 20, pouquinho, 21, talvez 22. E isso é muito curioso, né? Porque foi um dinheiro investido do Podemos, que não é um partido muito grande, né? E agora vocês saem do zero com o candidato, né? Mesmo assim, não tem uma mágoa, continua numa boa relação com o Sérgio Moro, até o apoiaria ele por outro partido. Veja, mágoa eu não posso dizer que não tem, eu sou mulher como qualquer outra, então a gente fica triste. Mas eu não sou de ficar guardando mágoa de ninguém, acho que isso não alimenta a nossa alma, sabe? Acho que a gente tem que olhar para frente, eu aprendi a perdoar as pessoas e seguir em frente. Então, bola para frente. Álvaro Dias é um nome que pode ser o candidato ou não? Ele tá entre os nomes que a senhora falou? Com certeza, né? O Álvaro é um ser humano fantástico, é um senador que me representa muito o Brasil, muito coerente, muito equilibrado, muito sério, que não tem nada que denigra a sua história. Ele, sem dúvida, é um dos nomes naturais do Podemos. Quem o Podemos vai apoiar para São Paulo, para governador? E como está a situação nos estados? São Paulo, a gente está dialogando, a gente está decidindo, mas temos uma conversa muito boa com o atual governador, Rodrigo Garcia, que foi meu colega aí na Câmara. Temos, de fato, muitos trabalhos já sendo feitos desde antes, junto com ele. Então, a tendência natural seria uma composição com ele, naturalmente, com uma boa conversa. Temos um pré-candidato a Senado aqui, que é o deputado estadual Rene, né? E queremos manter a candidatura dele a Senado. Então, estamos avançando aí com o Rodrigo, mas mantendo essa candidatura a Senado. O seu nome está descartado já para concorrer a São Paulo? Olha, a gente tem discutido muito, Fabíola. Estou, inclusive, aqui no partido em reunião com todos os coordenadores do projeto nosso aqui no Estado, né? A minha candidatura a deputada federal é uma candidatura que ajuda muito o partido e é um momento de consolidação. Nós fizemos um grande trabalho no Brasil na montagem de chapas, inclusive abrindo mão de deputados federais no mandato para fazer consolidação de chapas seguindo o modelo de São Paulo, da qual elegemos 3 federais e 4 estaduais. Então, em São Paulo, Podemos é uma referência em construção de chapa e a gente replicou esse modelo no Brasil. A minha candidatura em São Paulo é muito importante também para a consolidação do partido, né, a deputada federal. Então, nós estamos avaliando isso ainda, hoje deve sair uma definição, mas a tendência maior é de apoio. Bom, a senhora falou que está... Pode falar, Thales, desculpa, vai. Tudo bem. Deputada, aqui no Senado, onde eu estou agora, inclusive, 2 senadores já tiraram assinatura, 2 senadores do Podemos tiraram a assinatura do requerimento de CPI da questão do MEC, dos pastores que negociavam e vendiam participação nas escolas, verbas para escolas, etc. Queria saber da senhora, primeiro, qual é a posição do Podemos sobre esse escândalo, e segundo, sobre o fato de senadores do seu partido estarem recusando apoio à CPI.
Bom, vamos lá. Primeiro que é um escândalo que precisa ser investigado, sem dúvida, é um absurdo. A gente está falando de educação, que é a ferramenta que transforma um país. Então, isso não pode acontecer e precisa ser investigado. Eu também não concordei com a retirada de assinaturas e fui perguntar a eles. Recebi uma resposta que, de fato, me fez pensar muito, porque eles têm razão no posicionamento. Todos os senadores do Podemos têm como prática, inclusive o senador Álvaro Dias, assinar todas as CPIs. O Álvaro, inclusive, foi expulso do PSDB na época que ele era senador, quando o Fernando Henrique era presidente da República, porque assinou uma CPI contra o próprio partido dele, porque ele acha que tudo precisa ser investigado. O que acontece agora e é real? Existe uma polarização no Brasil. Olha o que aconteceu com a CPI da Covid. Virou um palanque eleitoral dos dois extremos. Então, uma CPI constituída agora, nesse cenário polarizado, vai dar palanque para os extremos continuarem levando as suas bandeiras de ódio, de política, enfim, e uma série de coisas. Então, o momento para a CPI, tanto é que eles mesmos falaram, olha, depois da eleição, me dê aqui que eu assino qualquer CPI. Agora, isso não tira o impacto da investigação, porque isso já está sendo investigado pelos órgãos, todos estão investigando o fato. A CPI seria uma comissão a mais de investigação. O problema é que, no momento, talvez a gente, com essa atitude, vai incentivar ainda mais o discurso polarizado. Por isso, eles entendem que não é o momento de fazer palanque eleitoral. Tenho minhas dúvidas também, mas acho que as investigações devem e têm que continuar. E os nossos senadores cobrando das autoridades essa investigação para que ela prossiga. Bom, a gente está na reta final aqui da entrevista. Eu queria saber se em algum momento houve alguma procura do PT já ao Podemos. Parece um pouco maluco isso, mas a candidatura de Lula vai começar a procurar todos. Ou pelo menos essa é uma ideia de uma ala aí da campanha. Existe alguma possibilidade do Podemos apoiar o ex-presidente Lula? Não. Nenhuma. E existe alguma possibilidade de apoiar o presidente Bolsonaro, não? Não. Nenhuma. Nenhuma ou não? Não. Não tem possibilidade. Nós queremos oferecer uma alternativa mais equilibrada, de maior união para o país. Esse nome... Naturalmente, a gente tem... Esse nome que a senhora falou, quando que deve sair essa decisão do Podemos? Já tem alguma data prevista? Até julho, a gente está discutindo com os nossos parlamentares, os nossos senadores, com a nossa base, para construir um nome de convergência. O do Álvaro é um nome natural de convergência, né? E o outro, ou outros que estão se colocando, a gente está dialogando porque, de fato, representa uma bandeira. Talvez seria interessante, mas precisa ser construído junto com todos. Mas a senhora já entregou aí que dos dois nomes, um deles é o Álvaro, né? Sim, o Álvaro, sem dúvida, é o que tem uma convergência do partido unânime sobre o nome dele.